Bem-vindos a mais uma emissão de Finais da Tarde em Sintonia. Segunda-feira rima com Sintonia de Ataque, dedicado aos campeonatos da São Paulo e Aveiro, a partir das 18 horas, essencialmente perto das 9h20. Iremos também olhar para os campeonatos profissionais, mas agora é tempo de olharmos para aquilo que aconteceu no fim de semana, quer no campeonato de SABSEG, quer na primeira divisão, e também fazer o lançamento da Taça Distrito de Aveiro. A Taça Distrito de Aveiro que irá acontecer amanhã, então, com as meias finais a serem o momento que marca esta altura do Campeonato da Associação de Futebol de Aveiro. Mas antes de entrarmos nessa temática, vamos começar por dar os resultados deste fim de semana. Temos muitos temas para debater hoje. Os nossos craques já estão aqui prontos. Também daqui a pouco teremos um convidado que virá até estúdio com então essa nota de ontem já ter ficado muitas decisões, quer no SABSEG, quer também na primeira divisão, e na segunda divisão já sabíamos que essas já estavam tomadas. Vamos começar pela fase de apuramento de campeão. Recolha de Águeda 0, Fiens 5, Lobão 1, Florgueiro 2, União Lamas 4, Fermentelos 2, Alvarense 0, Estarreja 0. A classificação diz que nesta altura, em primeiro lugar está a Florgueiro com 42 pontos, em segundo União Lamas com 41, terceiro Lobão com 32, quarto Fiens com 30, os mesmos do Alvarense, sexto Estarreja com 29, sétimo Fermentelos com 24 e o Lanterna Vermelha é com 16 pontos, o Recreio de Águeda. Dizer, não sei se concordas, Neto, vamos começar por ti, a análise aos resultados, a análise à classificação, que nesta fase de apuramento de campeão se calhar dividíamos em 3 campeonatos. O campeonato da subida, entre Florgueiro e União de Lamas, o campeonato de Fermentelos e Recreio de Águeda, que está feito, ali a posição à partida não mudará muito daquilo que estão, e depois aqui uma luta a 4 pelo terceiro lugar. Lembrar que o sonho comanda a vida e pode haver uma repescagem da segunda classificada aqui de Aveiro, e o terceiro lugar poderá valer no futuro uma Taça de Portugal. É óbvio que isto é no campo dos suponhamos, mas também para olharmos para aquilo que pode ser o momento do campeonato. Qual é que é a tua análise a este fim de semana esportivo? Boa tarde. Tarde demais, antes de Filipe, boa tarde, aqui aos meus colegas de painel e a quem nos ouve lá em casa. Antes de mais, Filipe, e permite-me um bocadinho dar só os parabéns ao Clube Desportivo Passos Brandão pela subida, até porque tenho lá um passado recente muito grande, portanto eu dar os parabéns àquela gente. Teremos Tiago Leite connosco também. Sim, exatamente, e também dar os parabéns ao Estelo, que conseguiu realmente ontem também, e fico todo contente pela pessoa também que está a gerir a equipa, que é o Carlos Manuel, ainda há pouco tempo esteve cá, também fico orgulhoso por ele também, e desde já os meus cumprimentos para eles. A análise esportiva desta semana foi resultados perfeitamente normais. Claro que tínhamos aqui a Florgueiro, tinha uma deslocação difícil a Lobão, quando conseguiu, e aliás o resultado diz bem, se calhar o jogo, não conseguimos ver o jogo, como é lógico, mas espelhou aquilo que foi um jogo difícil, sem dúvida nenhuma, mas o Lobão ainda a aspirar algo que a gente tinha a semana passada, falámos sobre isso, mas já ficou muito longe agora com esta derrota sai mesmo definitivamente da luta pelos 2 primeiros lugares. Sim, definitivamente, porque a Florgueiro e o Lamas não os vão perder todos, e o Lobão também não os vai ganhar todos, até porque costuma-se dizer, quem não ganha jogos até à data, depois daqui para a frente se torna muito mais difícil. Mas é um fim de semana, pronto, dentro daquilo que é a normalidade. Sabemos que o Águeda já nesta fase já, pronto, se calhar já está a rodar a equipa, já está a pensar numa próxima época, e o Fermentelos, portanto, já não sei se está a apostar tudo na taça ou não, tem agora um jogo decisivo com o Lamas na terça-feira, não sei se foi a gestão da equipa, se não foi, claro, um resultado 4-2, muitos golos, então, também não tive a ocasião de ver o jogo, mais que nem aqui o Carlos Silva, de certeza que esteve lá e consegue dizer o que é que se passou no jogo. E é aquilo que tu dizes, portanto, é uma luta a 2 para aquilo que é o apuramento de campeão, entre primeiro e segundo, e depois temos os 2 no fundo da tabela, e depois é a melhor classificação possível. Vasco Coelho, esta análise, temos muitos pontos para bater, entre aspas, ao longo do nosso programa de hoje. Começamos pela fase de apuramento de campeão, em que quer Lamas, quer Florgueiro marcam-se semana a semana. Será uma luta titânica até ao final. Boa tarde a todos. Sim, penso que sim. Aliás, esta jornada pauta-se, no meu ponto de vista, pela vitória da Florgueiro num campo extremamente difícil, numa saída extremamente difícil. Mas pronto, pouco podemos dizer em relação a este jogo, porque não tivemos possibilidade de ver o jogo e de fazermos concessões acerca do jogo, mas penso que o realce desta jornada vai para a vitória da Florgueiro no Lobão. O resultado entre o Alvarense e Estarreja espelham
o nulo, o potencial das duas equipas, que eu penso que são duas equipas com um potencial muito similar, muito idêntico, com matrizes de jogo completamente diferentes, do meu ponto de vista, mas com um potencial muito similar. E a vitória de Fiães também, pelos números expressivos que foram, porque o Águeda que está em último lugar neste campeonato, mas o Fiães foi ganhar 5-0 e espelha realmente também um avolumar no resultado, a diferença que foi entre as duas equipas neste jogo aqui. A vitória do Lamas não me surpreende, era um jogo que à partida não há jogos fáceis, nós sabemos disso, mas era um jogo que à partida, na teoria, o Lamas era favorito e até começou mal o jogo, mas conseguiu dar a volta ao jogo e fez aquilo que lhe competia, que era somar 3 pontos e ir ao encontro daquilo que tu disseste, Filipe. Os dois, palmo a palmo, na disputa do primeiro lugar, ou aquilo que podemos dizer do céu. Carlos Silva, também a análise aos resultados, acredito com especial atenção para esse jogo entre Lamas e Fermentelos, e a classificação nesta altura, que dá uma luta titânica, temos que dizer desta forma. Será certamente até a última que irão marcar-se mutuamente Florgrade e União de Lamas. Boa tarde ao painel, boa semana lá para casa, e hoje não me sinto muito à vontade para falar de futebol, porque antes disso aí eu quero repor um pormenor em que eu fui infeliz a semana passada. Eu considerei o bandeirinha do Tiago Fernandes como um homem sem medidas e essas coisas todas. Eu quero lhe pedir desculpa a ele, porque nunca ele podia ser meu neto, e eu, na verdade, tive uma atitude menos digna com ele. Podia ter falado dele sobre pormenores relacionados com o jogo, e se calhar até tinha muitos para falar disso aí, mas falei em nome pessoal. Não sei se ele vai aceitar as minhas desculpas ou não, mas eu, para ficar de consciência tranquila, teria, na verdade, de tomar esta atitude. O que é certo é que só não falha quem nunca dá a cara, e só o facto também às vezes de reconhecermos que na sua opinião não esteve tão bem, às vezes também não estive bem nessa altura, talvez ainda estivesse a viver o jogo em si. Há coisas que eu não perdoo a muita gente, mas também quero que essas pessoas, as outras pessoas, me perdoem a mim. Há coisas que eu não perdoo, mas quero que os outros me perdoem a mim. Eu tomei uma atitude menos digna. Pronto. Tomei a atitude, está tomada. Não quero com isto dizer que no futuro não possa dizer mal dele, mas acho que não estive bem nessa altura. Quanto aos jogos em si, acho que não houve surpresas. Acho que o Lamas ganhou bem. O Lamas ganhou bem ao Fermentelos, entrou um pouco mal, o Lamas entrou mal, mas cedo se recompôs. O Lamas aos 30 segundos já perdia 1-0. Numa jogada em que eu estava sozinho na altura e disse: se a bola cair ali é golo, é fatal. E caiu e foi golo. O indivíduo que fez o golo com uma excelente execução. Portanto, soube aproveitar o espaço vazio do terreno, soube aproveitar a subida do lateral direito do Lamas. Não, estou agora com o Maldinhas a falar do lateral direito. E mandou-a lá para dentro. Pronto, e o Lamas não tremeu. O Lamas não tremeu, foi para ali acima e chegou aos 4-1 com relativa facilidade. Quanto aos outros resultados em si, o Lobão é um assunto que eu quero falar mais à frente. O Bom Florgrade, o resultado não me surpreende nada. Surpreende o facto do jogo ter sido à porta fechada, é a coisa que me surpreende. O Fiães jogou de manhã, talvez isso tenha sido um dos motivos para a goleada que deu ao Águeda, e ao Barense empatou com o Estarreja 0-0. O Estarreja, na minha opinião, também deu mais um tiro no pé. Era uma das equipas que eu, em princípio, pensava que
pudesse vir a ter a oportunidade de discutir com o Lamas e com o Florgrade e com o Lobão os primeiros lugares, mas tem sido pontos fora e não é nada deslumbrante, porque já nos habituou a ganhar, a perder e empatar. Agora, a classificação em si, mais tarde nós vamos ver. O Lamas certamente deve estar à procura de um percalço da Florgrade e a Florgrade deve estar à procura de um percalço do Lamas para se tornar uma equipa ainda mais favorita que o que está neste momento. Nós já vamos falar também do momento, mas já temos connosco o Tiago Leite aqui, o Mister do Passos Ferreira, que ontem conseguiu então a consagração da vitória na série e consequência também disso a subida de divisão. Já lá vamos de início também que a análise àquilo que é o momento. Estamos neste tópico, vamos manter o tópico daquilo que é a análise nesta altura aos resultados e à classificação. Pronto, hoje, boa tarde a quem nos escuta lá em casa e cumprimentar aqui os colegas de painel. Hoje estou com uma voz um bocado rouca, fruto do ar-condicionados e destas temperaturas. Eu consigo, os resultados neste fim de semana foram dentro daquilo que nós esperávamos. É lógico que há aqui confrontos que nós temos sempre aquela dúvida da tripla, que é o caso do Lobão e da Florgrade, que é sempre um jogo que criou bastante expectativas, embora eu, na minha opinião muito pessoal, a partir do momento em que o Lobão não consegue um resultado melhor em Estarreja, eu acho que perdeu aí um bocadinho a sua grande... Esta é uma opinião muito pessoal, mas eu acho que o Lobão não se afastou, embora matematicamente não é verdade o que eu estou a dizer, mas em termos desportivos, e quem andou lá sabe, tirando uma ou outras exceções que às vezes o futebol nos surpreende com essas exceções, mas no futebol as coisas têm normalmente uma certa regularidade e eu penso que o grande mau resultado, digamos assim, do Lobão para mim foi em Estarreja, porque se o Lobão ganha em Estarreja, recebia agora a Florgrade com um jogo altamente escaldante e pronto, ao não ter esse resultado positivo, as coisas foram para este jogo um tanto ou quanto minimizados, a juntar a isto a possibilidades que eles têm ainda na taça, que eu penso que também com toda a certeza os fez pensar e apesar de ter feito esta antecipação do jogo, é muito pouco tempo mesmo assim para equipas que não são 100% profissionais, para jogadores que se exige um comportamento profissional, mas que são praticamente amadores, pelo menos alguns, e a esta distância era lógico que o Lobão iria neste jogo entrar um bocadinho inferiorizado nesse aspecto de dar outro tipo de resistência à Florgrade, mas como o resultado também espelha, penso que vendeu, a ter vendido de facto cara a derrota. O Lamas, sem dúvida nenhuma que é como o Carlos Silva diz, sofre-se um golo ao minuto. Eu estou um bocadinho com as declarações do treinador do Lamas. Eu acho que sofrer um golo ao primeiro minuto do jogo, eu penso que não se pode considerar entrar mal. Porque, então o quê? Mas é entrar bem? Não é entrar bem, mas não, estas coisas... Temos que ver as coisas como elas são. Claro, pronto. Não é entrar bem. Mas eu concordo e percebo portanto, o desgosto, digamos assim, entre aspas, dos adeptos. Entramos mal porque sofremos logo ao primeiro minuto, mas no primeiro minuto às vezes, e a prova disso foi que o Lamas depois, 5, 10 minutos depois já estava a ganhar 2. O Sérgio tem uma expressão, não sei se concordo, na narração do jogo, no comentário, que diz que se calhar o Lamas preferia entrar a perder por 1-0 do que sofrer 1-0 logo aos 30 segundos. Não sei se concordas com isso. O impacto de entrares e levares logo um gol, achas que tem impacto?
E eu penso que de facto esse entrar mal é um tanto ou quanto psicológico, em termos psíquicos e anímicos. É lógico que ao primeiro minuto sofre-se um gol, é lógico que se entra mal, entre aspas, mas fazes o empate aos 5, 6 minutos, logo a seguir, chegas ao intervalo já quase com uns 3-0. É natural que eu sou obrigado a considerar que não se entra mal. Pode-se ter uma infelicidade ou um momento de desatenção ali ou acolá e ter sofrido este golo, porque o que o marcador nos mostra de facto é que o Lamas, antes de chegar ao intervalo, já tinha reposto a sua qualidade e já tinha sinalizado, digamos assim, ao Formentelos para o que é que ia. Agora, é lógico que todos nós sabemos que o Formentelos também tem um segundo objetivo. Estaria ali se calhar a palpar terreno, a tirar, pronto, a fazer uma espécie de resumo da matéria, uma espécie de revisão geral para de facto na terça-feira meter a carne toda no assador. Isso não tenho dúvidas nenhumas que terá sido isso também, de certa forma, que o Lamas deste pequeno percalço conseguiu também de certa forma impor a sua competência. Agora, tanto aos resultados, eles estão dentro da normalidade e é sem dúvida nenhuma uma corrida a dois, cada vez mais. Falou-se do Estarreja, eu muito honestamente nunca fui muito adepto do Estarreja. Acho que o Estarreja acabou por ter algum mérito, mais por demérito dos restantes adversários e alguns tiros nos pés, digamos assim, que o próprio Formentelos foi dando ao longo do campeonato. Mas claramente que agora estamos num campeonato plenamente a dois. Esta é a minha opinião. Mr. Tiago, também aqui uma análise, já vamos à época, daqui a pouco vamos abordar-nos também na primeira divisão distrital, é um dos focos também da nossa análise, mas uma pincelada naquilo que é o campeonato de Sabo-Sego, como é que tem visto este campeonato e o momento das decisões e a jornada em concreto de ontem, que trouxe quer a vitória de Lamas, quer a vitória da Florgrade, e que têm estado a marcar-se mutuamente naquilo que é disputa pela subida de divisão. Boa tarde. Em relação à jornada de ontem, tenho que ser sincero que não acompanhei, que nós tínhamos um jogo tremendamente decisivo e estive completamente absorvido com isso. Em relação ao campeonato, acho que é uma luta a dois, acho que nunca houve grandes dúvidas. O Lobão aqui, houve ali uma fase em que pareceu que poderia intrometer-se, mas pela construção dos plantéis, por tudo aquilo que foi feito desde o início do campeonato por ambas, acho que nem era questionável, por isso encaro isso com naturalidade. Se calhar achava que nesta altura estariam os dois primeiros com lugares invertidos, mas não é assim. Agora acho que a Florgrade tem tudo na mão para conseguir subir, porque só depende de si. O Lamas tem que fazer o seu papel, ganhar os jogos todos e esperar um deslize deles, que não é impossível. Como é que vês também a qualidade ou seja, aquilo que tem sido a qualidade neste campeonato, e também aquilo que é a competitividade que existe desde o primeiro minuto, quer a norte, quer a sul. Óbvio que agora Lamas e Florgrade estão mais na linha da frente, mas para cá chegarem tiveram que passar por muitas batalhas. Como é que vês este campeonato? Lembrando que na época passada eras treinador neste campeonato, e que sabes perfeitamente qual é que é a valia dos jogadores, dos treinadores, daquilo que é as estruturas que estão neste campeonato. Acho que este ano o campeonato tem sido muito melhor. Por exemplo, no ano passado competi no Sabo-Sego e o Paibense, que o Paulo fez um trabalho fantástico, não tinha se calhar tão boa equipa como tem o Fiens este ano, e o Fiens está a meio da tabela. Continuo a achar aquilo que disse desde o início da época, que a Norte era muito mais forte que a Sul. Isso, agora pegando as palavras do Diniz, estamos a falar do Estarreja, eu acho que isso é perentório. As equipas da Sul têm muito mais dificuldades. O Formentelos, que chegou a ser uma ameaça supostamente no campeonato, está muito longe da frente também, e aqui é a minha opinião, uma equipa que tem 3 treinadores no ano, acho que é impossível ter sucesso. E é um tema também que depois eu vou gostar de abordar há que recordar que o Formentelos chegou a assustar. Se bem se lembram, nós chegámos aqui a falar numa espécie de Beira-Mar 2, porque iria por aí fora se não cometesse erros de principiante, e há que dizer com toda a frontalidade. Como é que tu sabias que ele ia por aí fora? Não, ia por aí fora em termos, se mesmo assim foi. A Sul, estás a falar a Sul? Sim, a Sul, claramente. Se mesmo assim foi e apurou-se e teve, imagina se não tivesse cometido estes erros e dado estes tiros nos pés,
E a juntar a isso, há que dizer também, já foi dito aqui também, uma grande infelicidade de um grande jogador que eles tinham, que teve uma lesão gravíssima e teve que deixar de jogar futebol. E era um esteio daquela equipa e que fazia também, em termos defensivos, toda a diferença. E claro, mas isto é futebol. E desculpa lá. Não faz mal. Sim, mas eu sinceramente nunca acreditei muito que o Fermentelos podia fazer isso. É uma equipa que joga num campo peculiar, que em casa é muito forte, mas sempre imaginei que chegando a esta fase que teria muitas dificuldades para competir com os 4 do Norte. Por isso, o que eu estava a dizer é que há um aumento de qualidade tremendo. Como eu disse, o Fiens tem uma equipa fantástica, o Lobão tem uma equipa fantástica. No campeonato ano passado, eu estava a falar do Paivense do Paulo. O Paulo fez um trabalho incrível, mas não tinha melhores jogadores, se calhar, do que tem estas equipas agora. E provavelmente um Fiens, um Lobão deste ano, no campeonato do ano passado, lutariam pela subida de divisão, ou lutariam, apesar do Beira-Mar ter ido embora muito cedo, lutariam pelo menos para estar lá em cima. Acho que é muito bom o equilíbrio que está a acontecer. Acho que é muito boas molduras humanas que temos visto nos estádios. Acho que isso traz cada vez mais... torna o futebol aveirense cada vez mais apelativo. E já preparando o campeonato que eu ontem conquistei o bilhete, acho que para o ano vai ser um campeonato ainda mais gratificante, até porque acaba e desculpem o termo, esta palhaçada de 2 séries e será um campeonato só. E um campeonato tem que ser de regularidade, temos que jogar todos contra todos e aí sim o campeão será mais justo. Damos então, lembramos sempre com esta dinâmica deste campeonato de SAPSEG. É importante lembrar que ainda faltam 5 jornadas para terminar. Termina apenas no dia 28, deixa-me só confirmar aqui agora. Aqui ainda temos vários pontos, é no dia 28 de maio exatamente, que vai terminar. Mas Carlos Silva, olhando já para a próxima jornada, que é um ponto de análise que também temos feito, que é o lançamento da jornada seguinte, temos um Fermentelos Lobão, um Recreio de Águeda da União de Lamas, um Estarreja Fiens e um Florgrade Ovarense. Qual é que é, na sua opinião, o jogo cabeça de cartaz? E aqui claramente olhando para o União de Lamas, qual é o último classificado? Poderá ser influenciado aqui pelo jogo de amanhã, ou seja, lembremos que o União de Lamas jogou ontem, irá jogar amanhã frente ao Fermentelos para a taça. O Lobão também joga frente ao Canedo, mas o Lobão já praticamente, como foi aqui dito, terá os seus objetivos, se calhar, mais fortemente apostados na taça. Como é que vê a próxima jornada, com esta nota também daqui deste, que está aqui a meio, este jogo aqui entre o União Lamas e o Fermentelos para a taça do Distrito de Aveiro? Eu acho que o jogo mais importante é o Águeda Lamas. Para mim, o jogo que eu vou viver de certeza absoluta mais de perto. Os outros jogos, a única coisa que me interessa é que eles percam todos. Os que estão a jogar, portanto, com o mesmo pensamento que o Lamas quer jogar para o primeiro lugar. Eu não queria que a Florgrade ganhasse ao Ovarense, queria que o Lamas ganhasse em Águeda. E os jogos são todos difíceis. Eu ando aqui a dizer já há muitas semanas, muitos meses, muitos anos, de que ninguém ganha nada sem jogar. E dizer que o Lamas vai ganhar em Águeda é muito prematuro, porque se perguntar em termos de equipa, o Lamas é muito melhor equipa que o Águeda. O Lamas tem mais motivação que tem o Águeda. Mas de qualquer das formas vai ter uma equipa que vai de certeza absoluta tentar dentro do possível discutir o resultado. O Estarreja Fiens é um jogo de responsabilidade para as duas equipas, na pior das hipóteses de fazerem o melhor possível, e o melhor possível é jogar para ganhar, não andarem ali a dizer que jogam por jogar. Têm que procurar melhorar as suas classificações. Os seus jogadores têm que pensar que amanhã ou no domingo vai lá estar 1 ou 2 pessoas a ver se realmente eles têm aquelas faculdades que viram noutros tempos, e os jogadores têm que aproveitar estas situações para fazer destes jogos uma alavanca para melhorarem em termos de clube, de condições e tudo o resto. Agora, eu queria falar aqui de um pormenor que não está dentro deste caso aqui, mas queria falar com isso aqui. Nós não temos andado todas as semanas, a tirar-nos aqui ao Dr. Neves Coelho, o presidente da Associação de Futebol de Aveiro. Eu queria lembrar aos nossos ouvintes, portanto, quem está aqui, acho que também está de acordo comigo, de que o Dr. Neves Coelho é pura e simplesmente o presidente da direção da Associação de Futebol de Aveiro. E na Associação de Futebol de Aveiro há diversos conselhos. O Conselho de Disciplina, o Conselho
de arbitragem e há outros conselhos que são autónomos nas suas resoluções. Ora, a semana passada foi resolvido que o Lobão e a Florgrade jogassem à porta fechada. E eu queria perguntar aos nossos ouvintes, e se houver aqui alguém que me saiba responder, eu agradecia. Quem é o responsável pelo jogo ser à porta fechada? É o Presidente do Conselho de Disciplina. É um caso dele. E agora eu pergunto, de onde é que é o Presidente do Conselho de Disciplina? Vocês não sabem, mas eu sei. Quem é que deu a notícia ao Lobão de que o Lobão ia jogar à porta fechada? Foi esse senhor. E há coisas aqui que nós procuramos esquecer e não falamos, dizemos, toda a gente se atira ao Dr. Neves Coelho e ele se calhar é o menos culpado de tudo isto que se passa a este nível. E eu falei a semana passada aqui de que sempre que o Lamas vai jogar à Florgrade, leva com o Arte de Castelo de Paiva. A Florgrade vai jogar ao Lobão, Arte de Castelo de Paiva outra vez. Quer dizer, eu é que sou o banana que ando aqui. Eu não sou o banana que ando aqui. Podem-me querer comer de cebolada, podem dizer, façam o que quiserem, digam o que disserem. A mim ninguém me tira esta ideia. Há coisas aqui que são feitas com consciência, são feitas programadas. E era isto que eu queria. Eu tinha que dizer isto aqui, para me sentir bem, tinha que dizer isto aqui da mesma forma que pedi desculpa ao David de novo daquilo que lhe disse a ele da semana passada, também tinha que dizer isto esta semana. A Florgrade, em 80% dos jogos, 70% dos jogos, foi com Artes Castelo de Paiva. E se for preciso elementos para trazer aqui para a semana, eu tenho o cruzamento das arbitragens para dizer isso aí. Opa, podem dizer, o Lamas está em segundo agora, está em primeiro, eu já andava a dizer isto há muito tempo. Agora, eu até tenho fotografias, estão aqui no meu coisa, fotografias. Tenho fotografias aqui, que é aquilo que muita gente não sabe. Tem fotografias de coisas que se passam no futebol, que toda a gente devia saber. O futebol, neste momento, é uma vergonha. Pronto. Está tudo dito. Não, então, podem dizer, podem-me demitir de programa, mandar-me embora, façam o que entenderem. É esta a minha opinião. O futebol, neste momento, é uma vergonha. Fazer aquilo que está a fazer em cima destas jogadas. Olha, eu ainda a semana passada falei aqui, está aqui o treinador do Paço Brandão. Eu disse, 3 Artes para 3 jogos. Daniel Cardoso para o Nogueirenses Moris, Flávio de Jesus para o Paço Brandão, e veio o Tiago Fernandes do Arte da Distrital fazer o jogo mais importante da jornada, que é o Lamas Florgrade. O Daniel Cardoso, que anda na segunda divisão... Esteve bem, o árbitro fez uma boa arbitragem. Ele até fez, ele até andava da pito e tudo. E Castelo de Paiva sempre teve tradição em bons árbitros. Só a arte, e vinho verde, porque só me quero saber. Eu não vejo as coisas... Eu estou de acordo contigo, tu digas que o Arte esteve bem. Eu a semana passada disse aqui que o Arte esteve mal. Não disseste não isso. Disse, eu então falei de bandeirinha. Disse alguém, só estou a dizer que os árbitros que apitam a Florgrade nos últimos jogos são de Castelo de Paiva. Isso pronto, pode ser mas a localização geográfica, o que é que poderá... Só para tentar te explicar também aos nossos ouvintes o porquê dessa afirmação. O que é que isso poderá querer... Eu quero que o Dr. António Costa nomeie os melhores. Mais nada. E os melhores são os árbitros que estão nos escalões acima. Aparecem árbitros que são conhecidos de uma equipa e vão apitá-los. O Álvaro Gandulo dos Santos, que é um árbitro do Nacional, nunca apitou o Lamas. E querem mais alguma coisa? Se quiserem mais alguma coisa, vão aqui aos apontamentos. Isso às vezes também não é fácil, Carlos. E eu estou perfeitamente à vontade. Eu estou de acordo contigo, que já disse a semana passada. Eu vou falar, eu quando falo é aquilo que sei na realidade. Eu não falo aquilo que não sei. Sei que os árbitros da Federação Portuguesa de Futebol são requisitados, são da Federação Portuguesa de Futebol. E a Associação de Futebol lá vai requisitando aqueles que não são nomeados pela Federação Portuguesa de Futebol. Exatamente. E isso estou perfeitamente, mas é 200% de acordo e do conhecimento de causa. A partir do momento que vêm aqueles que não são nomeados, porque os árbitros do Campeonato de Portugal são... Eles não podem fazer 2 jogos. Não, eles têm 5 nomeações para subir ao terceira divisão. Queres um pormenor? Deixa-me só acabar isto aqui. O Álvaro Gandulo dos Santos teve um jogo aqui a nível distrital, começou 1 hora mais tarde por causa da viagem que ele ia fazer, de onde vinha para fazer esse jogo. E acontece muitas vezes isso. Pronto. Muitas vezes não devia.
Pois não? Não devia, porque o árbitro vem debaixo de um clima. Mas falta de árbitros, Carlos, a Associação de Futebol de Aveiro tem falta de dados e de qualidade de árbitros. Para alguns com jogos, todo o respeito que tem por todos. Para alguns jogos, não para todos. Olha, Carlos Silva, eu acho que estamos a criar aqui algumas suspeições. E elas estão, aqui estão à vista toda a gente. Mas eu não vejo as coisas nesse prisma. Não, está bem, tu não vês, mas vejo eu. Não vejo, tenho acompanhado o campeonato e isso que tu dizes, os árbitros de Castelo, pode ser puramente aleatório. E aliás, eu tenho os árbitros de Castelo Paiva ou Álvaro que falaste como bons árbitros. Agora, eu disse aqui no programa anterior e digo até a propósito do teu jogo com o Flávio Jesus. Eu não vi o jogo, sei que tiveste uma série de expulsões e eu disse aqui e digo perentoriamente. É um árbitro que nós, treinadores, por vezes também temos de tocar no aspecto da arbitragem, aquilo que vamos ter, porque cada árbitro tem a sua personalidade, como nós, treinadores, como jogadores. E realmente o Flávio Jesus é um árbitro que gosta de segurar o jogo, é um árbitro que é autoritário. É a maneira dele apitar e nós, por vezes, não gostamos. Nós temos que aceitar. Não gostamos. Não, temos que aceitar. Eu tenho um lance na Florgrade, quando o gajo puxou para o jogador do Lamas. Eu até te digo mais, nós temos de aceitar. Esse Flávio Jesus, no último jogo que me fez, expulsou-me do banco. E eu estou aqui a defendê-lo, porque eu sei que ele que é um árbitro que procura fazer o melhor, ele e árbitros que se falaram aqui, procura fazer o melhor. Deixa-me só dizer então uma coisa em relação a esse jogo, já que tocou. Sim. Eu tenho o Flávio como um dos melhores árbitros de Aveiro. Não estou a dizer que ele teve um dia mau, mas mesmo os melhores têm um dia mau. Sim. Eu acho, nesse jogo em específico, sendo um dos melhores árbitros de Aveiro, há uma decisão na conjugação de expulsões, ou seja, as 3 expulsões que ele fez ao Paço Brandão, eu analisando depois em casa, porque analiso os jogos todos, de uma forma fria e tranquila, consigas compreender. Pensou que eu não vi o jogo. Estou a falar. Sim. Eu estou a dizer isto, aceito-as perfeitamente. A questão é que, quando ainda temos 11, há um lance em que um jogador do Carregosa, já com amarelo, mete a mão à bola interceptando uma linha de passe, que pelas regras levaria ao segundo amarelo e a consequente expulsão, e não foi feito. E passado poucos minutos, acaba por expulsar o Jota num lance que, analisando depois, aceito. Eu com isto estou a dizer o quê? Eu não estou a refugiar-me nas arbitragens, porque eu tenho uma forma muito intensa de viver os jogos e no campo algumas vezes posso ser demasiado intempestivo. Eu acho que nunca faltei ao respeito a árbitro nenhum, que eu me lembro, se houver algum desafio a fazê-lo, mas eu não me lembro de alguma vez ter insultado um árbitro ou ter faltado ao respeito a um árbitro de uma forma crua. Sou muito emotivo no banco, é a minha personalidade, como estavas a dizer bem, os árbitros cada um tem a sua personalidade, os treinadores também. E acho que é este o desafio também que eu quero deixar aqui, se os árbitros me ouvirem. Da mesma forma que nós temos que nos ajustar a eles também têm que entender que às vezes têm que se ajustar um bocadinho a nós. E se não há uma falta de respeito, por exemplo, o Flávio expulsou-me na primeira volta num jogo contra o Argoncilho porque eu saltei, isto é o relatório dele, eu saltei da área técnica a dizer não é falta. Pelas regras, ele expulsou-me bem. Depois entra aqui a questão do bom senso, que é, caralho, expulsar um gajo porque saltou da área técnica a dizer não é falta, tem que meter umas amarras. Agora com isto, eu volto a repetir, o Flávio é um excelente árbitro. Agora, mesmo os excelentes árbitros nem sempre têm dias bons e nós temos que aceitar isso, porque eu também já tive dias maus em que preparei mal a minha equipa. Os meus jogadores contra o Carregosa só na primeira parte falharam 7 ocasiões de golo claras e por isso é que não ganhamos, não foi por causa do Flávio. Agora vou também pegar naquilo que o Neto disse aqui. Acho que a Associação de Futebol de Aveiro precisa de mais bons árbitros, é a minha opinião. E com isto não estou a faltar ao respeito a ninguém. Tiago, nós temos o Soares Dias, temos o João Pinheiro. Posso lançar também aqui um tema para a discussão. Acho também importante, estamos a falar da arbitragem e também dar esta nota que o Dr. António Costa, sempre que solicitado por nós bem cá, voltava a fazer, não o Presidente, que é o Presidente da Conselho de Arbitragem. Só que será que para termos bons árbitros não temos que formar os árbitros? Esta é uma questão que quero colocar. Mas outra questão que vou. Deixa-me colocar aqui para entroncar. Só algumas perguntas retóricas, que é, mas será que damos espaço aos miúdos quando têm 14, 18 anos e 19 anos que têm que ir arbitrar as camadas jovens? E será que damos a dar espaço para os miúdos crescerem e tornarem-se os bons árbitros que precisamos depois? Concordo plenamente. Será que os pais deixam? Será que os agentes esportivos deixam fazer Concordo isso? plenamente contigo e ainda lanço aqui outra coisa que eu acho. A formação devia ser conjunta. Desculpa, fazer aqui. A formação devia ser conjunta. Eu, por exemplo, eu lanço aqui um desafio à AFA, se eles nos ouvirem, que eles nos chamem, aos treinadores todos que para o ano estarão no SABSEG, por exemplo, que é o campeonato principal da AFA, que nos chamem a todos para reunir com 3, 4 ou 5 ou 6 árbitros, ou com o Conselho de Arbitragem, ou com o Conselho de Disciplina, não sei, não percebo muito bem disso,
para reunirem, para explicar as regras, para nós também darmos o nosso ponto de vista, dizer o que é que sentimos muitas vezes, porque nós queremos todos o mesmo. Tiago, há clubes que tomam a iniciativa de o fazer em termos de individual. Okay. Há árbitros que vão ao balneário, eu sei, e os árbitros estão a ouvir falar de novas regras, falar de determinadas situações. Mas eu não estou a falar só de regras. Isso também parte, eu quero dizer, pode ser essa iniciativa em termos coletivos, mas também pode partir uma iniciativa pelo clube de convidar o árbitro A, B ou C para ir fazer lá uma sessão com os jogadores, diretores, treinadores, para fomentar, como tu dizes, o bom senso e explicar as situações. Porque o futebol é um desporto de paixões. Nós andamos aqui todos por paixões, já disse isto 1000 vezes quando venho cá. Ninguém anda aqui pelo dinheiro, apesar de se a ganhar melhor agora na distrital do que era no ano passado. O que nós ganhamos, e eu estou a falar por mim, não dá para o que eu me chateio. Porque eu trabalho muitas horas para o futebol todos os dias, mato o meu coraçãozinho, não é? Porque ainda ontem o calaço frio em Lourosa, e não ganho para isso. Andamos nisto todos por paixão. E a paixão cega, seja no futebol, seja na nossa vida amorosa, seja onde for. E muitas vezes nós, cegos por essa paixão e por essa vontade de ganhar, temos atitudes menos corretas. O Carlos Silva pediu desculpa aqui por ter, eu também já pedi, às vezes quando falho com os árbitros, chego à beira deles e peço desculpa, porque às vezes exagero, e eu tenho noção que sou muito chato no banco, não deve ser fácil de aturar, eu tenho essa noção. Mas tudo o que nós fazemos é todos com o mesmo intuito, andamos todos para o mesmo, para desfrutar do futebol, para ter um futebol melhor, em que todos nós consigamos ter maior rendimento, e é um espetáculo para as pessoas, porque isto é, vamos repetir, a AFA investe isto tudo. Se não houver adeptos no estádio, se nós começarmos todos aqui num clima de suspeição, e se nós dissermos assim, olha, no ano passado desceu o Passos porque tinha que descer, porque não podia descer outro clube. Se nós este ano dissermos assim, olha, tem que ser campeão este, não pode ser aquele, porque tem que ser, ou vai descer esta equipa, ou vai subir aquela no nosso campeonato. Futebol. Pronto, mas infelizmente esta suspeição que eu estou aqui a falar, e que o Carlos também tem a coragem de falar, fora do programa, ou seja, nós em nossa casa, no nosso estádio, com os nossos amigos, todos nós falamos disto. E todos nós temos noção que há coisas que não deveriam acontecer. E se nós dissermos que não, andamos todos a subir à porta e ser hipócritas. Eu de hipócrita não tenho nada. O que eu estou a dizer é, para acabar com este clima de suspeição e para todos nós termos um futebol melhor, para o ano vão estar 18 equipas no SABSEG. Vão haver 10 ou 12 que vão querer ser campeãs. E vão haver 5 ou 6 ou 8 que vão tentar não descer. Todas vão querer o mesmo. Se a AFA, como há a Union, quando é a UEFA, antes da Champions League começar, eles chamam os treinadores todos que vão fazer a fase de grupos. Porquê é que não fazem isso? São 18 treinadores, não são assim tantos. Fecham-nos numa sala durante 2 horas e dizem, olha, malta, é isto. Dão a oportunidade a cada treinador de expor as suas dúvidas, as suas frustrações, os seus lamentos, a sua opinião, e que nos ouçam. Tiago, eu concordo plenamente contigo. Deixa-me só, estás a falar bem, e há árbitros que têm dias maus, há árbitros que não têm, às vezes, capacidade de segurar um jogo. Por vezes, mas há aqui uma coisa que o Carlos falou, e ele vai-me desculpar, eu não concordo. Não podemos falar em zonas geográficas para às vezes justificar que uma equipa está com sucesso porque tem árbitros assim ou tem assado. Eu não vejo as coisas assim, Carlos. Vejo, se calhar, foi puramente aleatório. Não vejo que haja aí participação de, como se chama dizer, da obra do Divino Espírito Santo. Acho que são situações normais. Eu já te disse a ti a semana passada que a Florgrade foi melhor, que ganhou bem. E também te vou dizer outra coisa. A Florgrade jogou em Lobão à porta fechada, não jogou? Tens aqui esta fotografia para ver se foi à porta fechada ou não. Vê se quem é que tem 30 ou 40 elementos no lá. Há uma regra aqui, pode mostrar à vontade, mas há uma regra aqui que nós estamos um programa de rádio. Eu peço desculpa, não tenho. Então mostra para a câmara, que a gente ver. Eu mostro à câmara. Isto aqui foi o jogo à porta fechada. Podem ser elementos da estrutura diretiva. Eu vou-te explicar porquê. Eu não estive lá. Eu vou-te explicar porquê. Mas eu explico-te. Explicar é mais bonito. Sabes o que é o seguinte? Tu tens 20 diretores. Inscreves 10 com o Passo Brandão, a equipa do Neto Rimião, o Diniz, o Lamas. Escreve 20 diretores, por cada inscrição custa 40 euros. Mas a Florgrade inscreve toda a gente a 40 euros. E tu, com um cartão de acesso ao futebol da Aveiro, entras em todos os campos, menos que seja à porta fechada. Isso é mandado lá para ali, isso é lógico. Pois é. Podem ser elementos da estrutura diretiva de uma equipe. Olha, e mostro esta aqui também. Esta aqui também é estar a filmar o jogo, também é. Também à porta fechada, não é? O problema é esse aí. Isto aqui é à porta fechada, não é? Sr. Carlos, não vamos entrar por aí. As coisas têm que se dizer, porque vamos entrar em período de eleições.
a Associação de Futebol de Aveiro tem que mudar, não pode ser uma pessoa de uma terra que diz que o jogo é à porta fechada, com um filho jogador, e o jogo é à porta fechada. Não pode ser uma coisa dessas aí. Nem que eu vá embora do programa, não me importa. Mas eu aí também tenho que falar um bocadinho. Não, agora vou falar eu. Quando veio o candidato era à porta fechada e as coisas não me passam. Eu isso não falo porque não tenho conhecimento de causa. Deixa-me só dizer uma coisa, Sr. Carlos, eu vou ter que repor aqui uma verdade. Você já é a terceira vez que diz no programa hoje, nem que vai embora. Nunca alguém ameaçou que o Sr. Carlos ia embora. Dissesse o que dissesse. Eu estou a dizer isto aqui, porque eu estou muito ofendido, porque eu tenho sido ofendido aqui nos documentários, nos programas que tenho feito, porque eu não venho aqui passar paninhos quentes a ninguém. Aquilo que eu sentir, eu digo. Eu no futebol era a mesma coisa. Eu nunca acabei nenhum campeonato. Acabei nenhum campeonato sem ser expulso. Eu só quero defender aqui uma coisa. Quem não vive. Mas só quero defender aqui uma coisa, que é, você hoje pôs 3 vezes uma premissa que neste programa e nesta rádio nunca se colocou, nem a si, nem a ninguém que está aqui connosco. Pronto. As pessoas, primeiro ponto, cada um dá a sua opinião, sem qualquer tipo de censura. Temos apenas que respeitar que somos um programa de rádio e não um programa de TV, então os meios audiovisuais não podem ser utilizados como fonte de discussão, porque os nossos adeptos, os nossos ouvintes neste caso, não conseguem aceder. Hoje em dia temos aqui a versão do vídeo, mas não tem a definição e a qualidade para apresentarmos aos nossos ouvintes. Este é um ponto. E o segundo ponto é, as pessoas que cá estão são convidadas pela rádio para falar sobre o futebol, não estão a representar nenhum clube, a não ser quando convidamos aí sim pessoas externas, e o caso de Tiago hoje, mas ela convidado como Tiago Leite, como treinador, é treinador de Passos Brandão. Portanto, esse também é importante dar essa nota. Filipe. E apenas queria esclarecer, deixe-me desculpa só terminar, porque eu sou o que estou mais vezes calado, nunca pôs isso em causa, e pedir por favor que não levantasse novamente esse ponto. Pronto, porque pode parecer que há aqui alguma vez alguém lhe disse alguma coisa e nunca ninguém lhe disse nada para você não estar aqui. Não disseram aqui na rádio, mas disseram extra rádio. Mas alguém ligado à rádio? Não, aqui ninguém é ligado à rádio. Agora quero dizer aqui uma coisa. Se me perguntarem a mim aquilo que eu disse há 6 ou 7 anos, não sei quantos anos tem a Florgrade, que eles eram uma grande organização, eu volto a dizer hoje, a Florgrade está organizada. Pronto. E o resto é conversa. Só dar aqui a palavra ao Neto e ao Vasco, eu cortei a palavra, mas tinha que repor essa verdade, Sr. Carlos. É sempre muito bem-vindo. Nós gostamos muito de si, assim, diz do Vasco, do Neto, do Carlos Alexandre e todos aqueles que passam por cá, como está cá hoje o Tiago. Neto, desculpa, estavas a dizer. Nós estamos a falar na qualidade dos nossos árbitros e há muita, mas são poucos para o imenso número de jogos que há na Associação de Futebol de Aveiro. E esse é um grande problema que a Associação tem. E depois temos os árbitros nacional que têm os jogos nacional para fazer. Logicamente que agora vai entrar numa fase, se calhar vai haver mais árbitros, mas também estamos numa fase de final da época que não é fácil. E depois voltando aqui um bocadinho, e aí eu também enquanto treinador compreendo o Tiago, mas há uma situação que temos aqui, os árbitros quando são observados não podem usar muito a lei de bom senso. Essa lei de bom senso eles são penalizados. Portanto, eles têm que marcar aquilo que é, dar os cartões aquilo que são, e eu contra mim falo que também já levei muitos, e às vezes também falava assim como o Tiago, mas depois mais dentro daquilo que é as dinâmicas que são a observação dos árbitros, como nós observamos os jogadores e tomamos as nossas decisões para meter os melhores, os árbitros também têm, costuma-se a dizer que levam pancada, e as pancadas muitas das vezes não vão a um campeonato nacional, muitas das vezes por as decisões que não tomam. Mas há outra coisa que temos que equacionar aí na arbitragem, que é, do meu ponto de vista, tu falaste, é a gestão da arbitragem, porque é assim, um conjunto de árbitros que estão a andar o campeonato todo a arbitrar os jogos de SAB-SEG e campeonatos abaixo. Também com certeza o Conselho de Arbitragem tem isso em linha de consideração, porque não é muito racional nem muito lógico agora pegar nos árbitros que estão mais disponíveis do Nacional, metê-los nos jogos e os outros árbitros ficarem na prateleira. E eu digo isto... Mas não deverão ser os melhores árbitros para os jogos mais exigentes? Sim, os jogos mais exigentes exigem melhores árbitros, mas eu estou a dizer que a nível do Conselho de Arbitragem deverá haver uma gestão. Eu vou fazer uma pergunta um bocadinho retórica, mas és treinador de uma equipa qualquer no distrital, seja de Lamas, Florgrade, Leão, e de repente colocam-te um Ricardo Horta, não vou dizer outro jogador, o Ricardo Horta consegue, tu és uma filial do Braga, e dizem assim, está o seu Ricardo Horta a fazer os últimos 3 jogos. Ele não jogou o campeonato todo contigo, mas não punhas o Ricardo Horta a jogar nestes jogos decisivos? Isso é muito relativo. Eu acho que tu estás a dizer que é uma coisa que não é viável.
Primeiro lugar, não é viável, é inviável isso. Aqui a questão... Depois... Vou dar um exemplo concreto, Lourosa B ontem. No Lourosa B é viável. Ontem jogou um jogador que tem 20 jogos no Campeonato de Portugal e que nunca tinha jogado em equipa B. O João Couto tem 16, mas já tinha feito 2 jogos. Já tinha feito um jogo contra o Agora, Corujães. Agora, o Gustavo Teixeira nunca tinha feito jogo nenhum e fez 20 jogos. Coisas diferentes. Coisas completamente diferentes. Na arbitragem, eu penso que o Conselho de Arbitragem tem que realizar uma gestão ao nível dos recursos humanos que tem. Como um treinador tem que o fazer também. A gestão existe, porque eu vou falar numa linguagem menos cuidada, também existe azia a nível das nomeações e dos árbitros. E nós, pois, eu sei. Portanto, é uma situação que não foi aqui equacionada e que se calhar, mas ao nível do Conselho de Arbitragem, eles tomam cuidado ao nível deste pressuposto que eu acabei aqui de falar. Não tenho dúvidas. Claro, e se tu me perguntares a mim, queres o melhor árbitro para o teu jogo? E eu quero melhor árbitro. E será que na... Mas nós de usar os melhores árbitros para os jogos mais exigentes? Será que não existe bons árbitros também sem estar no Nacional? Tens o Artur Soares Dias. Tem que se preparar esses árbitros para ele dar passos. Não vou dar sequer o exemplo, mas tens o Artur Soares Dias disponível e tens, com todo o respeito, árbitros que fizeram o distrital a época toda. Há essa possibilidade de pôr o Artur Soares Dias a arbitrar um jogo. Não se coloca o Artur Soares Dias? Sim, eu sou apologista disso, mas não, nem sempre, nem nunca. Eu não estou a falar de precisão de casos como tu estás a querer. Estou a falar num caso genérico de gestão de equipas de arbitragem. Estou a ir em conta do que estamos a falar, que é os árbitros, e para avançarmos rapidamente com aquilo que é o nosso programa, que temos mais pontos para falar. Ou seja, há árbitros e estou a pegar naquilo que foi dito por vocês, há árbitros que, pertencendo à Associação Futebol de Aveiro, podem apitar a Associação Futebol de Aveiro, pertencem aos quadros da Federação e apitam mais vezes nacional que distrital. E muito bem. Nesta altura, por aquilo que estava a dizer, eu só estava a dizer, não é normal que esses árbitros têm mais experiência e que teoricamente se estão no nacional têm mais competência, sejam escolhidos para os jogos mais exigentes. Eu aqui não estou a dizer se é o de equipa A, se é da equipa B. Mas isso é tudo muito relativo. Pode ser o penúltimo contra o antepenúltimo. E eu acho bem, mas acho Portanto, bem. Aqui não estou a falar de clubes nem sequer. Mas eu não estou a dizer que isso que não se faça, eu estou a dizer que deve haver uma gestão. É diferente. Filipe, só uma observação. Está aqui um treinador. Hoje, nenhum treinador de futebol não fala aos jogadores antes de começar o jogo sobre o comportamento do árbitro. O árbitro, cuidado que ele em qualquer coisa mostra cartão amarelo. Se ele fizer isto, basta fazer. Cuidado que ninguém pode falar com ele, porque senão leva amarelo. Hoje há preocupação disso aí. Pois é. No meu tempo não havia. Mas hoje eu tenho a certeza absoluta que o treinador, conhecendo o árbitro, faz 2 jogos da sua equipa, ele faz a análise, diz: atenção, meus amigos, ninguém joga, faz isto, ou faz aquilo, ou faz aquilo outro, porque ele não vai permitir isso aí. E agora vamos ver assim, na semana seguinte, apanha-o árbitro e um gajo diz assim: olha, do joelho até baixo, é tudo caneleira. Malhei à vontade que não há problema nenhum. É o problema dos árbitros, é esse aí. É que uns deixam fazer tudo e outros, à mínima coisa, roa. Se for mentira, digam que é mentira, que eu assumo que é mentira. Eu nunca mais volto a falar nisso. Agora, é preciso estudar. Eu vou ver as camadas jovens do Lamas. Eu vou ver. E vejo qual é o comportamento dos árbitros nas camadas jovens. Por exemplo, eu vou focar aqui um caso. Eu aqui há uns anos atirei-me aqui ao Carlos Peito da Silva, quando ele fez uma arbitragem no Lamas em São Vicente de Pereira. Pronto. Ele já esteve a caminho do Nacional, porque realmente ele deve ter feito exibições para poder chegar ao Nacional. Ele, nesta fase aqui, fez o Lobão Fermentelos e fez o Lobão quando o Lobão empatou 2-2 com o Espinho. Primeiro fez o Espinho, fez aquelas das asneiras do livre fora da área, ou dentro do meio campo, não sei quem, não sei quantos, e depois a seguir só fez. Esse aí faz muitas asneiras. Esse faz muitas asneiras. Então já há maus árbitros. Eu nunca disse. Esse faz muitas asneiras. Vamos avançar, e a ideia aqui não é personalizar a ninguém. Vamos avançar e temos que ser breves mesmo, ou seja, o Carlos já fez o lançamento dele, diz muito rapidamente só a próxima jornada e aquilo que é também a Taça Distrito de Aveiro, com os 2 jogos. Aqui temos que juntar
porque ainda temos que olhar para a primeira divisão distrital. Temos um União de Lamas Pimentelos e um Lobão Canedo amanhã, e depois neste fim de semana temos então essas deslocações. Só aqui, ficar aqui preso: Pimentelos, Lobão, Recreio de Águeda, Lamas, Tarreja, Fiães, Flogredo, Alvarense. Temos de ser muito rápidos. Olha, eu pessoalmente acho aqui um jogo bastante importante, que é o da Flogredo Alvarense, até pela geolocalização, até porque a Flogredo vai-se tentando impor ali em Cortegaça e portanto no concelho também de Ovar, e penso que será um dos jogos importantíssimos, e também de certa forma ver até que ponto a Alvarense também, com o histórico que é, e está aqui ao ponto de ir ganhando aos poucos um rival na sua própria terra. Penso que é um jogo importante a seguir. Penso que o Lamas tem aqui o Águeda em rescaldo de um jogo que vai ter na taça. Eu há bocado estive aqui em Pablo de Serenda a presenciar a discussão dos árbitros disto, daquilo, daquele outro, mas apraz-me dizer isto aqui. Eu honestamente, porque gosto de todos os clubes que representei, eu honestamente gostaria que o Lamas subisse, porque tive a honra de representar aquele grande clube nas ligas profissionais e conheço aquela grande instituição, e fazia todo gosto que o Lamas subisse. Mas há que dizê-lo, e perante esta discussão que se foi tendo aqui, eu acho que o Lamas não está a fazer o seu trabalho de casa. Esta é a minha opinião muito pessoal. Eu acho que o Lamas está a cometer erros por falta de trabalho de casa, entre aspas, e não quero me aprofundar muito. E relativamente à Flogredo, é um clube que eu aprendi a gostar. E aprendi a gostar porquê? Porque não foi um clube que me despertou a atenção, foi o próprio clube que me mostrou a sua organização, a sua capacidade de trabalho, porque eu não conhecia a Flogredo de lado nenhum. E eu ando no futebol há 40 anos. Foi a própria Flogredo que me mostrou a mim como é que é trabalhar no futebol. E dá-me pena ver clubes históricos com alguma responsabilidade no futebol português a não fazer um trabalho de casa que eu penso que é básico. E para terminar, gostava só de dizer aqui, meus amigos, um bom adjunto ganha jogos, um bom diretor desportivo ganha jogos, um bom presidente ganha jogos. Há um conjunto na estrutura das equipas de futebol que nos ajudam a ganhar jogos. É assim, eu penso que a missão da Flogredo é bem mais difícil nesta jornada do que a do Lamas, apesar da relatividade de cada jogo, mas penso que a Flogredo terá um osso mais duro de roer do que o Águeda. Nesta jornada penso que serão os dois jogos onde as atenções estarão mais focadas, nestes dois jogos aqui, o jogo da Flogredo com o Alvarense em casa e o jogo do Lamas em Águeda. Mas há aqui um aspecto que eu queria salientar, que estive a ver e a refletir sobre isto. A Flogredo tem 3 jogos, até faltam 5 jornadas, tem 3 jogos em casa, 2 fora. O Lamas é o inverso. E parece-me a mim, na análise que eu fiz aqui, que eu estive a Flogredo terá agora 2 jogos muito, do meu ponto de vista e da minha análise pessoal e individual, complicados, que é com o Alvarense em casa e os Tarreja fora. E depois terá, no meu ponto de vista, 3 jogos mais acessíveis na teoria. E o Lamas terá exatamente o contrário. O Lamas acabará a jogar na Alvarense fora e com os Tarreja em casa, com 2 equipas, do meu ponto de vista, 2 equipas que têm algum potencial. O que quer dizer que vamos passar agora, neste momento, nestas 2 ou 3 jornadas, momentos cruciais, no meu ponto de vista, para o desfecho deste campeonato, no meu ponto de vista. O Lamas, eu penso que terá feito uma gestão, digo eu, mas terá feito uma gestão de algum plantel com o Frementelos. Não fez? Só descansou o Filipe Melo. Por isso é que o treinador se queixou por causa dos 2 jogos e tem alguma razão no facto de queria jogar de manhã, mas também poderia fazer a gestão do plantel, porque o Lamas tem equipa para fazer tem plantel para fazer a gestão.
Pronto, a situação está assim. Eu penso que estas jornadas agora serão fundamentais para definir quem irá subir divisão. Mas penso que quer a Flogredo, quer o Lamas estarão neste momento, apesar da Flogredo ter mais um ponto, estarão 50-50, porque qualquer coisa que pode acontecer ao longo destas 5 jornadas. A Flogredo pode empatar em qualquer lado, que não tem problema nenhum. Tiago. Se empatar, se o Lamas ganhar, passa o Lamas para a frente. Vamos agora respeitar um bocadinho os tempos, está bem? Concordo claramente que o jogo mais difícil é o da Florgrade, porque é contra o Oberense, é uma equipa que se adequa muito bem a este tipo de jogos, ou seja, contra adversários mais fortes, tem a capacidade de sair muito bem em transição, tem jogadores muito rápidos na frente e tem um bom treinador e uma boa ideia de jogo que se adequa, que volta a repetir, a este tipo de adversários. E é um novo derby. Sim, e será tornou-se num derby. Sim, será um jogo, e parece-me um jogo difícil para a Florgrade. No restante, e o que eu vou dizer acho que é claro, a maior parte dos jogos é mais para cumprir calendário, depois aquele brilho profissional de ficar em terceiro ou em quarto ou em quinto, mas os 2 jogos que contam a sério nesta jornada é o Lamas em Águeda e o Ourense. Os jogos de cartaz são os 2 até ao final da época, não tenho dúvidas. Se fugiram à taça, já não vou à taça. Eu dei a unidade fora da taça. Vai ser os 2 jogos de cartaz até ao final, porque estão a um ponto a separar as duas equipas, e até vemos no Campeonato Nacional da Primeira Liga que é igual, os pontos estão caros e as equipas jogam contra o último e é uma dificuldade enorme, e agora não tenho dúvidas que vai ser igual, porque a baliza agora é muito pequenina, portanto as equipas agora querem ganhar, que têm que ganhar, a baliza cada vez vai ser mais pequena, e temos isso aos olhos de toda a gente nos campeonatos nacionais, e agora vai ser os jogos de cartaz até ao final, porque está à espera do erro de um do outro, e entra em campo que todos eles têm que ganhar. Portanto, o Lamas tem que olhar sempre aos jogos, eles têm que ganhar, à espera de uma escordela do Flogredo, e a Flogredo e em aspas, e para mim são os 2 jogos de cartaz. Na manutenção eu vou apenas dar os resultados, até porque já está muitas decisões. A Norte tivemos Serense 1, Açores 0, Espinho 2, Paivense 2 e o Canedo 3, São Vicente Pereira 0. Nesta altura, Espinho, Canedo e Serense já garantiram a manutenção. Paivense e São Vicente Pereira estão relegados. O Mansores irá lutar com o Valonguense a sul daquilo que é a classificação então do pior quarto. Nesta altura ganhamos 27. Isto porque este fim de semana a sul tivemos Valonguense 1, Pinheirense 1, Alba 4, Laco 1 e o Pampilhosa 2, Alveira Bairro 2. Sabemos então que Alveira Bairro, Alba e Pampilhosa também já conseguiram a manutenção. Laco e Pinheirense estão relegados à primeira divisão, e nesta altura temos então a marcação entre Mansores e Valonguense. Será um ponto então para batermos noutros programas para aproveitarmos então o tempo. Agora vamos olhar para a primeira divisão distrital, com os resultados deste fim de semana serem os Moris 3, Arrefanense 0, Cojães 1, Sanguedo 1, Carrozense 1, Argoncilho 3, Lucela Rosa 2, Passos Brandão 3, Ronda 2, Romariz 1 e o Mosteiro da Arouca 3, Nogueira da Azedoura 1. A classificação nesta altura diz que o Passos Brandão é primeiro classificado com 40 pontos e sabe que terminará nesta posição independentemente dos resultados da última jornada. Os Moris e Relâmpago Nogueirense disputam na última jornada quem é que é a segunda equipa que acompanha Passos Brandão na subida da divisão, ambas com 45 pontos. Sanguedo é quarto classificado com 40 pontos, quinto Cojães com 38, sexto Ronda com 35, sétimo Argoncilho com 34, oitavo Carrozense com 29, nono ADN com 26, décimo Arrefanense com 25, décimo primeiro Mosteiro da Arouca com 24, 12º Lusitano Rosa B com 23 e Romariz ao Lanterna Vermelha com 11 pontos. Sabemos também que Romariz já desceu de divisão, apenas fica a saber se desce com Romariz, Lusitano Rosa B ou Mosteiro da Arouca. O Mosteiro da Arouca já concluiu todos os seus jogos, portanto o Lusitano Rosa tem que vencer para poder manter-se nesta primeira divisão. O empate faz com que tenha os mesmos pontos da Arouca, mas perde no confronto direto. Lembrar então que o Stella Rosa tem então, depende apenas de si, destes 3 pontos, mas Tiago, olhamos para aquilo que foi este fim de semana, uma vitória suada, num jogo com muita gente no complexo José Manuel Oliveira, e um Passos Brandão que conseguiu chegar ao objetivo, primeiro de subir divisão, ser primeiro da série. Depois acredito que o próximo objetivo que queira será então nesse jogo frente ao Juve Force Ponte Vagos, no dia 7 de maio, salvo eu, então ser campeão da primeira divisão. Mas fala-nos um pouco daquilo que foi o jogo, daquilo que foi a época, e acima de tudo a competitividade. Já estiveste connosco, estando também aqui o teu Lamiré entretanto, mas daquilo que tem sido a competitividade deste campeonato. São muitos os treinadores, os jogadores e aquilo que são as pessoas do futebol conhecidas que temos aqui nestes campeonatos. Sim, o jogo de ontem foi um jogo tremendo e épico para nós. O Lourosa apresentou-se com 6 elementos da equipa A, o que tornou o jogo tremendamente difícil. Respeitou-nos muito, apresentou-se com uma estrutura de 3-5-2, que não é habitual no Lourosa B. Jogou com o Otera central sobre o lado esquerdo
Jogou com um meio campo em que tinha o Guilherme Campos a 6, jogou com o Rubinho e com o Gustavo Teixeira, que eu disse que tem 20 jogos de Campeonato de Portugal e um golo marcado, e que até à penúltima jornada do campeonato nunca tinha feito nenhum jogo pelo Lourosa B. Ainda apresentou o Couto na frente, o que tornou o jogo extremamente difícil. Acho que entramos muito bem no jogo, com a lição bem estudada, nós tínhamos preparado para os dois sistemas, porque também fizemos muito bem o trabalho de casa, e preparámos para as duas possibilidades, ou seja, um 4-3-3 de Lourosa ou um 3-5-2. Como o sistema foi 3-5-2, rapidamente nos adaptámos, explorámos o espaço que tínhamos a explorar nas costas do central sob o lado direito do Lourosa, que identificávamos como o espaço mais vantajoso para podermos atacar a baliza adversária. Chegámos ao golo com mérito. Depois temos uma ou duas situações, pelo menos duas claras na cara do Redes para fazer o 2-0 e não fizemos. E depois houve uma reação do Lourosa, que antes do golo já tinha tido uma bola na trave, depois empatou, e acho que o resultado ao intervalo acabava por ser justo, porque divide-se entre as duas equipas. Nós entramos melhor, o Lourosa depois acabou por reagir e acabou bem melhor que nós a primeira parte. A segunda parte, nós entramos bem melhor, novamente. Temos uma situação de golo clara com o Tigas isolado que atirou por cima. Depois há um lance que para mim também é importante, em que a Sandra, que é uma árbitra fantástica e que é do melhor que nós temos no nosso país, no sexo feminino então, mas que errou, porque há um lance em que o Carlos é desequilibrado dentro da meia-lua, completamente de frente para o guarda-redes, e o cartão exibido foi só o amarelo quando ele ia fazer golo. E pronto, e as coisas podiam se ter tornado um bocadinho mais fáceis se a lógica das regras tivesse imperado. Contra a corrente, o Lourosa faz o 2-1, e é neste período que nós temos a sorte do jogo. O Lourosa tem duas situações claras para o 3-1, com nós completamente balanceados no ataque, e eles em transição têm duas situações claras em contra-ataque para fazer 3-1. Felizmente a bola não entrou, nós chegamos ao empate, depois chegamos ao 3-2 e acabamos o jogo muito bem, e na minha opinião vencemos com muito mérito por tudo aquilo que fizemos contra uma grande equipa, com um meio campo com uma intensidade absurda para esta divisão e que eu nunca tinha defrontado. Falando da classificação, para mim os Moris é claramente a segunda melhor equipa do campeonato, e acredito que vencendo o Romariz, como deve acontecer, subirá a divisão com justiça. Uma palavra também para o treinador do Relâmpago, porque nós treinadores somos julgados sempre por resultados. Quando ganhamos somos os melhores do mundo, quando perdemos somos somos tudo aquilo que há de mau no mundo. E dos três treinadores, ou seja, e já para não falar dos restantes, porque o Cucugens tinha uma grande equipa, o Sanguete fez um campeonato fantástico, o Ronda e o Argoncilho, que andaram lá em cima durante muito tempo, mas dos três que estavam na luta pela subida até a última jornada, eu felizmente já me consegui livrar desse peso, mas está lá os Moris e o Relâmpago. Os três treinadores fizeram um excelente trabalho, cada um à sua maneira, com aquilo que tinham em mãos. E qualquer um que não consiga a subida não tem que ser encarado como um fracasso. Assim como se os Moris acontecesse um percalço de não ganharem Romariz, o Pedro não podia ser julgado, porque fez um trabalho fantástico, aqueles miúdos, foi crescendo, e foi uma equipa que foi evoluindo sempre ao longo do campeonato. E acho que é importante perceber isso. O Sérgio Conceição é um excelente treinador, o Rubem Amorim, acho que toda a gente reconhece nele um excelentíssimo treinador. O treinador do Braga, o Arthur, já está a fazer um excelente trabalho, e o Sérgio Conceição é o que toda a gente sabe. Só pode ser um campeão, depois o outro há que ficar em segundo, outro em terceiro e outro em quarto, e muitas vezes nós não damos mérito aos outros e achamos sempre que quando não conseguimos atingir os nossos objetivos que há de mérito. Dizendo já isso, pego na parte da competitividade. É um campeonato tremendo, e eu vou dizer isto não é em forma de crítica às outras equipas. O que é que aconteceu desde a primeira jornada? Foi-se criando a ideia que o Passos era o supra-sumo desta divisão, que era o super candidato, e a mensagem passou para fora. E todas as equipas que jogavam contra o Passos jogavam com uma motivação extra. E eu analiso sempre os adversários, consigo aceder aos vídeos dos jogos, e vi sempre isso, ou seja, equipas muito mais motivadas, o que tornou tudo muito mais difícil para nós. Mas atenção que eu faço aqui uma meia-culpa, porque nós também acreditamos nisso. Nós chegámos ao sétimo jogo com 7 jogos, 7 vitórias, apenas um gol sofrido, e se calhar nós deixámos-nos embabadar por essa informação toda e achávamos que realmente éramos muito superiores. E o jogo em Sanguedo, que ainda agora jogámos à porta no campo adversário do Carragosa, com aquilo que nos aconteceu lá, trouxe represálias, porque expulsaram 5 elementos nesse jogo. Tivemos vários jogos com a equipa muito limitada, numa posição nevrálgica que era a defesa, que não tínhamos assim das opções, também culpa nossa na estrutura do plantel. Assumo aqui a culpa que quando organizámos o plantel, se calhar não nos apetrechámos com as opções extra que deveríamos ter feito, e passámos um mau bocado. E foi esse período também que nos fez ser o que somos hoje e ter atingido o objetivo. E é isto que eu quero dizer. O grande sucesso que o Passos festejou ontem, por muito antagónico que possa parecer, nós conquistámos isso nos 5 jogos seguidos que não ganhámos. Porque foi aí que nós tivemos que ir à nossa essência, perceber o que é que éramos como pessoas, mais do que jogadores e treinadores, que éramos como pessoas, se éramos um grupo unido ou não, se estávamos lá todos para o mesmo ou não. E o jogo em Carragosa, em que nós fomos lá vencer 4-1 e acabámos com esse ciclo,
Eu vi uma equipa a morrer uns pelos outros, a dar tudo uns pelos outros. Nem jogámos bem esse jogo, nem sequer jogámos bem, mas tivemos uma alma, um querer, uma união, uma paixão, uma entrega, que eu percebi nesse momento que dificilmente não subiríamos divisão. Pelo caminho, fomos tendo alguns percalços. É difícil jogar, e estou a dizer isto, volto a repetir, não é crítica, é a realidade, não é? Ou seja, cada equipa pode utilizar a estratégia que quer. Mas é difícil, por exemplo, no nosso estádio, vocês sabem que o sintético não é grande espingarda, é muito difícil ter que assumir o jogo sempre e jogar contra 11 gajos atrás da linha da bola, que depois está em transição. O nosso campo não nos favorece o adversário. Nos outros campos, encontramos alguns campos em que isso também não ajudava. E foi muito difícil para nós, e eu estou a dizer isto tudo para quê? Para elogiar os meus jogadores. Nós tivemos uma época tremenda contra estas circunstâncias todas. Ontem Lourosa, e atenção que eu não estou a criticar o Lourosa fez o que tinha que fazer para manter. Agora também tenho que entender o meu lado, que acho que é injusto jogar contra aqueles jogadores, enquanto as outras equipas todas nunca o fizeram, ou não jogaram com tantos jogadores juntos da equipa A. Ainda assim conseguimos vencer, e é o que eu digo, uma palavra para o Hugo, para o Presidente, a quem lhe agradeço tudo o que eu tenho vivido em Passos, porque foi ele que me convidou, foi ele que me fez ficar, foi ele que me segurou nesse período mau, porque é muito fácil mandar treinadores embora. Eu há um bocado falei de Fermentelos e ia aproveitar para falar agora. Fermentelos tem 3 treinadores e veja o sucesso que está. Se calhar 90% das pessoas que aconselharam o Hugo nesse período queriam que eu me fosse embora, porque achavam que o problema era o treinador. O Hugo manteve o treinador e hoje é campeão. E não é por ser o Tiago Leite, o mérito é do Hugo e de uma direção que soube ser contra aquilo que é o que está institucionalizado em Portugal, que é sempre mandar embora o treinador, é o caminho mais fácil. Andamos aqui a trocar treinadores, a abdicar de processos. Quando eles me contrataram, eles sabiam que eu estava a contratar. Eles, quando têm lá um treinador, sabem o que é que têm em casa. E se eles acreditam num projeto com este treinador, têm que seguir à frente e têm que perceber que há momentos maus, como os outros clubes têm. E daí eu dar o meu elogio ao Hugo, ao Gustavo Figueiredo, que é o braço direito e a pessoa com quem eu também mais falo, e à restante direção, à malta que está lá no bar no dia dos jogos, na porta, que faz um trabalho invisível, a todos eles. Também os meus parabéns por esta subida de divisão, porque com erros que se possa cometer, eu sei que o que todos eles fazem pelo clube e neste nível é muito importante essas pessoas. Mas reforço, a minha equipa técnica, ainda um bocado o Diniz dizia que um bom treinador adjunto ganha jogos, o meu é incrível, os meus adjuntos são incríveis, o meu analista é incrível, o meu treinador de guarda-redes é incrível, eu não conhecia, o Helder, que é um elemento da direção que também faz parte da equipa técnica, é incrível, o que ele atura todos os jogos ao meu lado não é fácil, é uma pessoa incrível. Toda a estrutura, e repito, acabando nos jogadores, os jogadores são tremendos, os jogadores foram tremendos ao longo da época, crescemos muito juntos, e eu, não sendo brandoense, posso assumir aqui que tenho uma paixão neste momento pelo clube, que vai ser para sempre, pela forma como sou tratado, não por todos, porque em todo lado há pessoas que não gostam de nós, e nem Jesus Cristo agradou toda a gente, não ia ser eu que ia agradar, mas há pessoas que às vezes não são tão corretas, mas na globalidade os Ultra Green foram impecáveis, a forma como sempre nos apoiaram, mesmo nesse período negro acreditaram em nós e deram-nos sempre uma palavra de incentivo e de apoio. Por todas essas pessoas eu tenho uma paixão pelo Passos, estou muito feliz em Passos e só posso agradecer por tudo aquilo que vivemos, e eu disse isso ontem no final do jogo. Eu entrei no Passos Brandão a 5 jornadas do fim da época passada, fui lá meter a cabeça no cepo e desci divisão. Não houve uma pessoa, dentro de família, amigos, pessoas chegadas, não houve uma pessoa que me dissesse para ir para lá. Toda a gente disse: tu és maluco, não te metas lá os pés. E eu hoje posso dizer que na altura em que desci divisão foi o pior momento da minha vida desportiva. Ontem aquela subida, que por ser primeiro aceitado às vezes podemos valorizar, foi o meu melhor momento na minha vida desportiva, e ainda bem que desci, ainda bem que passei por tudo isto, porque hoje em dia sou muito melhor treinador e muito melhor pessoa por ter passado por tudo aquilo que passei ao longo da época. Neto, analisa aquilo que é a Zona Norte, que fica marcado pela primeira subida. A Sul já sabíamos que o Joé Fortes já tinha subido, já vamos também dar aqui uma pincelada na subida do Bostelo, mas como é que vês a competitividade na Norte, a primeira subida do Passos e depois esta última jornada escalante, em que os Moris dependem apenas de si. Também é importante dar esta nota aqui para, ou seja, em caso de igualdade de pontos, quem subiria seria os Moris. Sim, os resultados foi dentro daquilo que é a normalidade. Logicamente aqui tínhamos a situação de Lourosa, que toda a gente sabíamos que Lourosa não tinha jogo no Campeonato de Portugal, que podia fazer isso e fê-lo, né? Com toda a legitimidade. Fui o primeiro a dizer isto cá. Claro, e o Passos Brandão e vem, portanto, eu já dei os parabéns. Ainda esquece, embora o Telmo se jogue mais vezes, o Telmo guarda-redes também faz parte da equipa sénior, embora jogue mais vezes na equipa B. Claro. E depois é um campeonato muito, muito competitivo, porque eu já lá estive também e sei que aquilo que o Tiago está a falar, e já senti isso, felizmente. E pronto, ainda ao início do programa dei os parabéns e digo os parabéns novamente aqui com o Tiago à minha beira. Eu disse antes de começar o programa, dei os parabéns ao Passos Brandão e na qualidade sou pessoa do treinador. Sei o que é aquela casa, sei aquilo que o Tiago, e até me estou a arrepiar porque sei, vivi muitos anos naquela casa enquanto jogador, enquanto capitão de equipa, enquanto treinador,
e sei o que ele fala, uma gente, e agora eles conseguiram mobilizar, é isso que tem todo o mérito, mobilizar aquela gente de Passos Brandão, tem uma paixão enorme, e eu fico todo contente e orgulhoso por aquilo que Passos Brandão fez, e já está no campeonato de SABSEC, que acho que é o campeonato, que é onde o Passos Brandão tem que estar, sempre a olhar para cima e não para baixo, com todo o respeito pelos outros clubes, mas é um clube histórico também, e é um clube que tem que estar onde está. E depois é aquilo que eu vou dizer, é o último jogo, vai ser, e depois agora fugir aqui um bocadinho, e aquilo que eu tenho que sentir, que é o Relâmpago, que andou uma época praticamente em primeiro lugar, portanto andou muitos, e é aquilo que lá está. Não é, se não subir, não é uma época de fracasso. Uma espécie de rebordosa. Porque eu digo muitas vezes isso. Nós se metemos as 10 melhores equipas do mundo num campeonato, alguém tem que ser último. E eu depois pergunto, será um fracasso esse que vai ficar em último? Também temos que dar valor àquelas outras equipas, e foi um campeonato que é extremamente difícil. Inês. Olha, eu só ainda não enderecei os parabéns ao meu clube da terra e aqui ao treinador, porque de facto tenho reservado isto tinha já reservado e tenho reservado para as notas finais. De qualquer das formas, concordo em tudo aquilo que foi dito aqui, inclusive pelo Mr. Tiago. Só há um pequeno pormenor que eu sou capaz de discordar com o treinador do Passos Brandão, é que eu sempre o disse e sempre considerei o Passos Brandão a melhor equipa e a equipa mais experiente do campeonato. E não adianta cá de nós depois de florearmos as coisas mais para ali ou mais para lá. Claro está que o Passos Brandão tem equipas ao seu nível, tem sem dúvida nenhuma. Foi um campeonato difícil, foi, sim senhora, mas há que dizer com toda a frontalidade, na minha opinião, o Passos Brandão tem, em termos históricos, em termos de plantel, em termos de alguma experiência, maturidade dos jogadores, na minha opinião, era a equipa mais forte. E também, na minha opinião, as dificuldades que passou foi um tanto ou quanto por culpa própria. Claro está que depois há aqui aquelas situações que nós, ainda há bocado entramos aqui todos em discussão, dos árbitros e não sei o quê, mas esse problema nós vamos tê-lo sempre. É a velha história da garrafa meia cheia e meia vazia. Os árbitros vão ser sempre os culpados da coisa, porque nós temos a prova disso nos próprios VARs. Nós que vemos o lance repetidamente na televisão, em câmara lenta, várias equipas de arbitragem a analisar o lance e mesmo assim não conseguem chegar a um bom senso. E isso acontece no VAR, no futebol profissional, e vai acontecer sempre. Por isso, este problema dos árbitros, isto vai acontecer sempre. Agora, eu acho é que a determinada altura o Passos Brandão, no meio do calor da luta, no meio desta tal dificuldade, porque de facto jogar contra o Passos Brandão, o adversário sentia-se mais motivado, claramente, e isto de certa forma chegou em determinados momentos do campeonato a desequilibrar emocionalmente quer a equipa técnica, quer o treinador, quer aquele grupo de trabalho. Mas isso é normalíssimo, eu também andei lá e muitas das vezes senti-me desorientado, perdido e confuso e revoltado até comigo próprio, e isso acontece de facto a quem se depara com dificuldades acrescidas, não é? E agora, há que dizer, para mim o Passos Brandão era a melhor equipa em todos os aspectos. Poderá ter, e isso eu concordo com o Mr. Tiago, poderá ter tido ali um ou outro erro de ajuste de plantel, porque fazer uma gestão ao longo de um campeonato desde que tem alguma e não tivemos um inverno também assim muito rigoroso, nem tivemos cá pandemias, porque se o tivéssemos só perdemos jogos à chuva. mas há aqui de é um facto, pormenor só. há aqui mas é um pormenor, olha, exatamente. Só perdemos jogos à chuva. Agora, mas há de facto Para a taça estava sol. Não estava nada. Com o Canedo? Sim. Estava muito escuro o tempo lá. Mas não chovi. Muito nublado. Pronto, estás a falar, agora já. Mas choveu. Por acaso eu vi esse jogo. Então, se não choveu durante o jogo, eu sei que nós... Durante o jogo não choveu. Então pronto, mas antes choveu, que eu sei que o campo estava um bocadinho empapado. Sim, mas... E foi... Mas pronto, mas como eu ia dizer, para mim, e acaba por ser claramente um justo vencedor desta série, sem dúvida nenhuma, mas era aquilo que eu pessoalmente esperava, com toda a lógica. Vasco.
Ora bem, concordo com o Tiago quando diz que este campeonato, esta série, extremamente competitiva, não tenho dúvidas. Concordo com o Tiago quando diz que a maior parte das equipas entravam num processo de superação contra o Paços de Brandão. Isso é lógico, é claro, pela história do clube, pelo passado do clube e pela equipa que vocês construíram. Eu comungo das palavras do Diniz. O Paços era uma equipa que era a equipa que estava mais bem apetrechada, era a equipa com mais condições para estar onde está agora, chegar onde chegou. Apesar de eu achar, e eu digo perentoriamente e com firmeza isto, achar que o Paços não poderia não ter chegado nesta aflição estas últimas jornadas, poderia estar numas condições mais favoráveis e não ter, como tu dizes, sofrido tanto nestas últimas jornadas. Na minha opinião, face ao plantel que tem, aliás, eu vi a tua equipa jogar, vi o processo de jogo, bons jogadores com experiências nacionais, uma equipa bem trabalhada, bem dinamizada. Portanto, achei isso. Em relação aqui a outro aspecto que tu falaste, é assim, eu entendo perfeitamente essa parte sentimental que tu falas dos 3 treinadores, do bom trabalho, mas é assim, Tiago, se tivesses ficado em terceiro lugar, ficaste em primeiro, és vangloriado, és elogiado, és o maior. Ficavas em terceiro, eras o primeiro dos últimos. E poderia haver, claro, alguém que reconhecesse... Só uma pergunta. Nós estamos em cima do tempo e sou eu que vou fazer a pergunta, mas concordas ou sentes mesmo, por exemplo, vamos pôr até ao Relâmpago que ficava em terceiro, uma equipa que o ano passado estava na segunda divisão, fazer o campeonato que fez, com o mesmo treinador, com grande parte dos mesmos jogadores, sentes mesmo que não era um trabalho bem feito? Sim, mas eu não estou a falar de trabalho. Eu não estou a falar de trabalho, estou a falar do resultado final. Mas isso é a mentalidade em Portugal. O Arteta no ano passado teve no Arsenal uma altura em que estava nas ruas da amargura. Hoje em dia está onde está. Eu tenho a certeza absoluta que o treinador do Relâmpago Nogueirense, neste momento, sente algum dissabor de boca, porque andou sempre nos primeiros lugares. Estamos a falar de coisas diferentes. Não estou a falar do que está para trás. Realmente ele fez um excelente trabalho. Estamos a falar de coisas diferentes. O Barbosa foi convidado a participar no Campeonato de Portugal. Teve quase sempre em primeiro, em posição de subida. Cai da posição de subida nas últimas 2 jornadas, com quase o mesmo plantel e o mesmo treinador. Não é um bom campeonato. Mas os treinadores são avaliados por quê? Mas o Diogo Bordosa era uma manutenção. Mas uma equipa que sobe, que é convidada a participar do campeonato, qual é o objetivo? Os treinadores são avaliados pelos resultados. O Sérgio Conceição tem 6 anos no Porto, 3 foi campeão, 3 não foi. E no Futebol Clube do Porto, quando não é campeão, uma época de fracasso. O Sérgio Conceição tem 6 épocas concluídas, esta é a 7ª, ainda não concluiu. 6 épocas concluídas no Futebol Clube do Porto, 3 foi campeão, 3 não foi. Foi sempre ano sim, ano não, ano sim, ano não. Ou seja, em metade dos anos em que ele esteve no Porto, ele não atingiu o objetivo principal do clube, certo? E estamos a falar de coisas distintas. Eu, se ficasse em terceiro, eu ia-me embora do Paços, que eu disse, eu fracassei, eu falhei, sou eu próprio meu pé ia. Estás-me a dar razão. Não, mas isto estou a falar eu como treinador. Agora o que eu estou a dizer é que a mentalidade em Portugal tem que mudar. Os treinadores, por terem ficado em terceiro, e volto a falar do Pedro, que é o treinador dos Mouris, que é a equipa que representas. O Pedro, se ficar em terceiro, se vocês o mandassem embora, eu, na minha opinião, vocês, como dirigentes, eram maus, eram fracos. Eu não represento os Mouris. Desculpa. Eu não represento ninguém. O Pedro. O Vasco já foi muito feliz dos Mouris. O Pedro foi meu jogador e foi meu adjunto e é um excelente profissional. E eu dou-te os parabéns a ti, que tenho que dar, em primeiro lugar, pelo trabalho que fizeste e pelo primeiro lugar, e dou os parabéns ao Pedro, porque o Pedro, inicialmente, se calhar nem era o objetivo dos Mouris inicial, por aquilo que eu me apercebi, não era... Não podemos brincar. Vocês não podem ir para dizer que o objetivo do Paços é subir e que o dos Mouris não era e que o do Relâmpago não era. Não brinquem com isto. Tens completamente diferentes. Não brinquem com isto. Cada um faz o plantel que tem categoria e capacidade orçamentos completamente diferentes. Cada um faz o plantel. O orçamento não se gasta só
orçamento se gasta só os jogadores. Os orçamentos não são só jogadores. Gasta-se muito dinheiro durante as semanas. E os orçamentos não são só os jogadores. É preciso ver que o orçamento que se gasta. Agora para a Liga, segue, vai para a Liga. O Relâmpago Nogueirense pagou 3.500 euros ao Passos pelo Carapau. 3.500 euros ao Passos pelo Carapau. O de Passos não tem dinheiro para dar 3.500 euros para um jogador. O Relâmpago Nogueirense, que vai ficar em terceiro, pagou 3.500 euros e vai-nos buscar o nosso melhor avançado, ou o avançado que jogava mais tempo, ou que supostamente poderia ser o nosso melhor avançado do plantel, porque depois refletiu-se que não, porque nós tivemos sucesso com outros jogadores. O Manel Pinho e o Paulo ontem, que fez 2 golos, fizeram um percurso imaculado, porque nós na segunda volta temos feito, tirando a derrota com Sagueiro, temos um percurso imaculado, em que ganhámos todos os jogos fora, por exemplo, só empatámos Esmoriz, e aquilo que eu estou a dizer é que o orçamento não é só em jogadores. E se o plantel está bem construído, tem que se dar mérito a quem o construiu, porque o plantel foi feito por mim e pela direção, e se construímos um plantel melhor com os outros é porque trabalhámos melhor com os outros. Ninguém disse o contrário. Pronto. Agora não podemos andar a dizer que o Esmoriz não queria subir e que o Relâmpago não queria subir e gasta 3.500 euros no jogador. Não brinquem com isso. O problema é que o Passos assumiu, e eu fui o único gajo frontal que disse: os Passos quer subir. Os Esmoriz, deixa-me acabar. Os Esmoriz, houve um período inicial que passou por muitas dificuldades para construir, ter direção, ter jogadores, treinador. Foi buscar um treinador que era se calhar o protótipo para aquele tipo de projeto, do meu ponto de vista, e foi ajustando a equipa ao longo da época, ao contrário da tua equipa, que tu fizeste logo um plantel, e bem, inicialmente um plantel, foste ali, como tu disseste agora, ajustando aqui ou acolá, mas fizeste logo um plantel para assumir aquilo que é o Passos. O Passos nesta divisão tem que ser candidato a subir. Quem fez o plantel dos Esmoriz falou comigo antes do Pedro ser contratado. Antes do Pedro ser contratado, eu não estou a dizer que me convidou, estou a dizer quem fez o projeto pós-Esmoriz para este ano falou comigo, porque é um amigo meu, falou comigo antes. E quando me falou do projeto, eu disse: tu vais para os Esmoriz agora? E ele disse: vamos para lá fazer uma equipa para subir divisão. Por isso, não me digam que os Esmoriz não querem subir divisão. Quem fez a equipa Esmoriz falou comigo antes de falar com o Pedro. Não é questão de querer, que era para subir divisão. É questão de assumir. Inicialmente. Ou somos homens e assumimos, ou não somos homens e não assumimos. Inicialmente não assumimos. Eu fui homem e assumi. Isso é ponto. Agora, só para acabar. Ou o Relâmpago Nogueirense ou os Esmoriz vão ter um sabor de boca, não é? Ou um ou outro. É isto que eu quero referir. Não deixa de ser, muito rápido. Até que ponto é que era uma época falhada? Muito rápido. Não quer dizer que quer os Esmoriz fiquem em terceiro, quer fique o Relâmpago Nogueirense, que eu não sou hipócrita, para mim os Esmoriz reúne mais condições neste momento para ficar no pódio, no lugar de subida, para mim, ponto final. Agora, é assim, o Relâmpago Nogueirense ou os Esmoriz, até o Sanguedo, o Passo, fizeram excelentes trabalhos, e os treinadores são treinadores com qualidade dos trabalhos que fizeram. Agora, a equipa, no meu ponto de vista, que ficar em terceiro lugar, é uma equipa que, para o treinador, independentemente do trabalho que fez, é um amago de boca que fica, porque, e muito mais até para o Relâmpago Nogueirense. Sabes porquê? Porque o Relâmpago Nogueirense, nas últimas 6 ou 7 jornadas, perdeu muito daquilo que conquistou ao longo do campeonato. Ponto final. Tiago, temos de ser muito breves. O Passos Brandão ganhou os 2 jogos ao Relâmpago Nogueirense, ganhou 5-0 em casa aos Esmoriz e empatou os Esmoriz, ou seja, entre os 3 o Passos só empatou em Esmoriz, de resto ganhou os jogos todos. E nestes tipos de campeonatos com tanto equilíbrio, os jogos a 2 são fundamentais. A direção dos Esmoriz na primeira jornada do campeonato perdeu 5-0 em Passos, e o que foi dito ao Gustavo Figueiredo, que é o nosso diretor desportivo, é que era para subir. O Carragosa levou 4 do Passos em casa na primeira volta, e no final do jogo disse ao Gustavo, cuidado que nós estamos aqui para subir. E podia continuar a dar exemplos. Uma coisa e é isto que eu vou dizer perentoriamente, uma coisa é o que se assume na praça pública, outra coisa é o que se diz aos seus plantéis. Por exemplo, um treinador do Argoncilho não pode andar a semana toda a dizer aos jogadores, se ganhasse ao Passos, passava para lugares de subida e que queriam subir, e depois vir dizer que o objetivo é a manutenção. É o melhor, ele pode fazer isso. Agora eles têm que pensar que eu não ando aqui a dormir. E eu volto a repetir, o treinador do Passos tinha o melhor plantel, porque foi ele que o construiu juntamente com a sua direção. E foi o único que assumiu publicamente que queria subir divisão. Foi o único que esteve no sítio para dizer publicamente que queria subir divisão. Os outros querem todos subir. Só tinhas que fazer, Tiago. Posso acabar sem ser interrompido? Posso acabar sem ser interrompido? Sim. Obrigado. Os restantes treinadores querem subir, mas não o assumem. As direções querem subir, mas não assumem. Mexem-se para se tentar subir, mas não conseguiram. Dito isto tudo, nós tínhamos a responsabilidade, nós fomos a melhor equipa, nós subimos porque fomos a melhor equipa, fomos campeões de série com mérito, num campeonato duro,
Que tínhamos o melhor plantel, tínhamos, e ficou provado, porque foram os jogadores que subiram divisão, não foi o treinador Tiago Leite. Carlos, tem que ser muito, muito rápido. Eu vou dizer o seguinte, Filipe. Eu vi Coquejães, ADN, vi o Carregosa, o Relâmpago, o Passos Brandão, os Moreiros, Sanguedo e Argoncilho. Vi estas 8 equipas a jogar. E eu, no início da época, não sei se vi o Passos Brandão jogar também a Lamas, no torneio de início do Lamas, no torneio de início. E eu, muito sinceramente, não gostei muito de Passos Brandão. Mas depois vi o Passos Brandão jogar no ADN e disse, esta equipa aqui obrigatoriamente tem que ser campeã. Porque virou o jogo, transformou o jogo num jogo fácil para eles. Tem jogadores de alta craveira, jogadores para jogar no campeonato SAF-SEG à vontade. Volto a dizer que é mais um problema para o Lamas. É mais um problema para o Lamas. Se o Lamas ficar no subir divisão, é mais um problema para o Lamas, porque é um dos rivais do Lamas, tanto lá como cá. Quer passa não esteja bem, esteja mal. É mais um dos rivais. E depois ao seguinte, é nós ouvirmos falar um treinador da primeira divisão distrital numa equipa técnica de 6 ou 7 elementos. Chama-se isto organização. Portanto, se me perguntarem assim a mim, o Tiago formava a sua equipa, queria a sua equipa a jogar da forma que ele queria, mas tinha por trás dele 5 pessoas a trabalhar para ele. E agora eu pergunto, nas outras equipas, se calhar havia 5 ou 6 para o Passos Brandão. Eu vi os Moreiros jogarem no ADN e perdeu 2-0. Se me perguntarem assim a mim, podia ter levado 4 ou 5 e até podia ter ganho. Eu vi os Moreiros jogar no Relâmpago Nogueirense. Empatou, mas podia ter ganho, mas também podia ter perdido. E se tivesse perdido nesse dia aí, estava arrumado. Houve um equilíbrio tão grande neste campeonato que o Passos Brandão só se desenvencilhou disso aí na penúltima jornada. E isso é que nós temos de perceber, que isto foi um campeonato disputado da primeira à última jornada, palmo a palmo com toda a gente, porque quem falhasse ia à vida. E só personalidade, categoria de jogadores, boa vida, treinar bem para jogar bem, é que se consegue isso aí. Portanto, eu não lhe endereço parabéns, que ele sabe muitíssimo bem que eu queria que ele subisse. Mas, noutros casos, há equipas que ficaram aqui pelo caminho. Ainda hoje estive com o vice-presidente do Relâmpago Nogueirense na padaria quando foi buscar o pão e ele disse, calma que nós ainda temos 90 minutos para jogar. O Romari já ganhou aos primeiros. E depois há o incentivo. Querer ganhar e não sei o que, não sei quantos e ficar na história. Não é? Portanto, cuidado, porque está-se aqui a pôr o Relâmpago Nogueirense como uma equipa batida. Um bocadinho agora. E eles ainda não acreditaram que ainda não subiram de divisão. Vamos então às notas finais. Temos de ser mesmo muito breves. Estamos agora entrarmos a comer tempo aos nossos colegas do próximo programa. Neto, começamos por ti. Minha nota final, pronto, já disse ao início do Passos Brandão, era uma das notas finais, mas já o disse, é para o São João de Ver. Portanto, acho que a gente de São João de Ver que encham aquele estado do FAF, porque é uma equipa que está na Liga 3, é uma equipa do Conselho, e que espero eu que lhes corra tudo bem, que estão numa fase complicadíssima da época e desde já dou-lhes a minha força para eles. Vasco. Os meus parabéns para Bostelo, Passos Brandão, Maceirense e São Roque. 4 equipas que subiram e as quais eu parabenizo. E queria também aqui focar um aspecto muito rápido, que é a importância do jogo que vai haver no próximo fim de semana do Campeonato Nacional de 2ª Divisão Júniores, Feirense, Académico Viseu. Feirense precisa de ganhar para subir à 1ª Divisão Nacional. E dar Dolorosa já lá está. Pois, o Lourosa já conseguiu, o Feirense tem um jogo decisivo e que eu estou aqui a realçar porque da importância do jogo, porque o Feirense é sempre um clube na formação, tem muito prestígio e acho que é a equipa que merece e deve estar na 1ª Divisão Nacional. E também para o irmão do Pedro Alves, João Alves, que está a fazer um campeonato muito agradável e muito positivo no Campeonato Sub-17 Juvenis, apuramento campeão. Tenho dito. Olha, eu minhas notas finais já o tinha dito, queria guardar de facto pelo Passos Brandão, dar os parabéns e
na pessoa aqui também do treinador Tiago, pelo excelente trabalho que eles fizeram e devolver àquele clube e àquela terra de facto uma divisão que merece. E o Passos Brandão é, como já foi dito, um clube histórico. O meu falecido pai foi um dos sócios fundadores, chegou a ser, já disse isso várias vezes, o sócio número 19. Era um vendedor ambulante de lotaria sem braços que aproveitava todo o domingo para ir para aquele estádio e com o coração apoiar o Passos Brandão e de certa forma fazer a sua vida também que tanto me honrou e me orgulhou também. E queria também em especial parabenizar também o Macieirense por um clube que já passou de grandes dificuldades e houve alguém ali que o fez ressuscitar com muito, como se costuma dizer, sangue, suor e lágrimas. Conseguiram apresentar resultados com poucos meios, e o que é certo é que a prova que nem só o dinheiro ajuda, também é preciso gente com capacidade e com caráter, e nisso o Macieirense conseguiu, e está de parabéns. E por último, cumprimentar o meu amigo Carlos Manuel pelo Bestelo, que de facto acabou por fazer um excelente resultado com o Vista Alegre, e dar parabéns também ao Bestelo. Esta semana eu vou ser diferente na minha nota final. Não, a minha nota final vai para o Roberto Vilar, um ex-atleta da União de Lamas, que jogou a nível nacional nos Açores, pela forma como ele tem tratado o estado de Lamas. Dá gosto jogar no campo de Lamas graças a ele. É um empregado que não trabalha a 200%, trabalha a 300%, para que todas as pessoas cheguem ao domingo e digam: o Lamas tem o melhor estádio do Distrito de Aveiro. Parabéns ao Roberto pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu empenho e por aquilo que ele gosta de ver o Lamas jogar num relevado tratado por ele. Para terminar, Tiago, agradecendo também a tua presença e dando mais uma vez também os parabéns. Sim, agradecer também o convite mais uma vez e dizer que vamos jogar agora uma finalíssima, e antes de que aconteça o que tiver que acontecer nesse jogo, dizer que a Juve Force, se nos ganhar, é um justo campeão, mas nós também nos vamos sentir campeões, assim como se nós ganharmos esse jogo, quero dizer também perentoriamente que a Juve Force também será campeão, ou seja, resolver o campeonato num só jogo, em que basta haver uma expulsão ao primeiro minuto, aos 5 minutos, e que tudo muda. É um bocadinho inglório para duas equipas que fizeram 24 jogos, ou 25 jogos, ou 26 jogos, e tem um percurso muito longo, ou seja, é um só jogo, é isso que vai entregar a taça. A Juve Force até fez mais 10 pontos do que nós, numa série em que eu também acho que não tinha a mesma competitividade e o mesmo grau de dificuldade, mas será sempre um justo campeão, assim como o Passos Brandão, se o for, também será sempre um justo campeão. E para terminar, e mais uma vez, pronto, e reforçando aquilo que eu disse, na minha série, que é isso que eu sou um bocadinho mais sensível, vem um fim de semana decisivo e dar a quem não for campeão, ou a quem não subir divisão, ou seja, a quem não chegar lá, ao treinador do Relâmpago, ao treinador dos Moris, desde já um abraço de solidariedade. Quer um quer outro, fizeram um trabalho tremendo. E o futebol é assim, uns ganham, outros não ganham, mas eles continuam a ser extremamente competentes, e eu não sou mais competente que eles só por ter ficado em primeiro. Obrigado, Neto, Diniz, Carlos Silva, Vasco Coelho, obrigado também ao Tiago Leite, tudo contado relativamente ao Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos da Associação Futebol de Aveiro. Vamos fazer uma curtíssima pausa, já regressamos, desta feita em formato Sintonia de Ataque.